Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Comissão Política aqui na MBC TV. Nesta noite vamos continuar a olhar para as incidências em torno do início do processo do Diálogo Nacional Inclusivo. Hoje, quinta-feira, temos como convidados Fátima Mimbir, ela que é ativista política e também uma pessoa sobejamente conhecida no quadro daquilo que tem sido o seu trabalho no âmbito da indústria extrativa. E tenho também o professor Julião Kumbano, que é físico, mas também tem estado a fazer comentário político e análise. Nos últimos dias, digamos que o professor Kumbano tem estado a incendiar as redes sociais com comentário em torno da situação política nacional e gerando acesos debates. É com essas duas personalidades cidadãs do nosso país que iremos fazer esta análise em torno dos pressupostos para um diálogo nacional inclusivo, tendo em conta que nos últimos dias tem estado a volumar-se o número de personalidades que têm estado a pôr em causa, digamos, o modelo que foi implementado para a realização deste diálogo nacional inclusivo. Assistimos recentemente a declarações muito profundas do professor Lourenço de Rosário, à televisão Sucesso, uma entrevista onde, em linhas gerais, pôs em causa, digamos assim, a eficácia deste modelo, mas também vimos o professor Severino Ngüenya também a trazer os bastidores daquilo que terá sido o início do processo do diálogo, a dizer que provavelmente este modelo terá sido subvertido quando o modelo inicialmente pensado para este diálogo não era neste formato. Portanto, será em torno destas questões que nós iremos debater nesta noite com estas duas figuras, essencialmente para perceber, na sua opinião, quais são os pressupostos que deviam ser seguidos para que, de facto, este diálogo seja efetivamente nacional e, sobretudo, inclusivo. Começo por si, professor Kumbano, boa noite. Qual é a análise que faz com relação a este processo do diálogo que já arrancou, agora está na fase provincial, mas também temos estado a ver a comissão técnica liderada pelo professor Edson Makwaku a reunir com personalidades da sociedade civil, vimos reuniões com o CIP, com o CDD, com o Fórum Mulher, entre outras organizações. Ao mesmo tempo que está a acontecer este diálogo institucional, algumas figuras da sociedade acham que este diálogo está, digamos, vai fracassar por duas razões muito simples. A primeira é porque não envolve o principal autor, ou suposto autor das razões que nos levaram ao diálogo, que é o Venâncio Mondlane, e por outro lado acham que aqueles partidos que compõem essa comissão técnica, tirando a Frelimo e a Renamo e o MDM, não têm relevância, não representam ninguém, podemos assim dizer. Partilha dessa ideia. Muito obrigado pelo convite, primeiro. Boa noite, Fátima. Boa noite, telespectadores da MBC TV. Relativamente à pergunta que me coloca, a leitura que eu faço desta primeira fase, no início do debate nacional inclusivo, é que a nossa sociedade está a ser pessimista. Eu acho que para o diálogo ser inclusivo era necessário que ele fosse institucionalizado. E foi institucionalizado através do compromisso político que envolveu partidos políticos com representação parlamentar e com representação também nas assembleias provinciais e nas autarquias. E este é o modelo que foi adotado, porque o povo moçambicano participa na política através da sua adesão aos partidos políticos. Partidos políticos são entes privados, mas a sua função é representar os cidadãos no processo de tomada de decisões que afetam as suas vidas, não é? Então, isto foi feito. Agora, por que nós estamos a acreditar que o diálogo não vai produzir nada? Eu não consigo entender. Então, eu penso que nós temos que nos dar tempo a nós próprios. O que é necessário é estarmos vigilantes. Mas não vamos ser pessimistas, porque o pessimismo só continua a polarizar demais a nossa sociedade. E a polarização destrói a unidade nacional, destrói o propósito comum, afoga o projeto da República que queremos fundar, o Estado que queremos
ter, que nos sirva bem. Então, vamos nos dar tempo, né? Vamos experimentar esta forma nova de fazer as coisas, porque esta plataforma, no que se diz, é para toda a gente participar no debate. Então vamos participar no debate de forma positiva, não da forma como começamos a fazer o debate agora, né? Isto não vai dar nada, é porque não envolvemos não sei quem, então vamos envolver também, não é problema isso. Eu acho que não há problema nenhum de essa lei, a lei número 1/2025, que acomoda partidos políticos, os partidos políticos que surgirem agora não podem estar envolvidos neste processo. Podemos rever a lei, se há alguma coisa lá nessa lei que proíbe que novos partidos se envolvam, por que a gente não pode fazer a revisão? O Parlamento está para fazer o que, afinal? Se não estamos satisfeitos com a forma como a lei foi feita, vamos remeter ao Parlamento, vamos pedir ao Parlamento que faça a revisão pontual para que toda a gente seja inclusa, porque se não envolvermos os outros que querem também participar neste processo, não porque são simplesmente autores do processo que levou a esta conclusão de que temos que conversar sobre a nossa vida política ao nível nacional, de forma inclusiva. Então, vamos incluir todos. Eu não vejo razão para que a gente se apegue nas leis. Estamos a ser muito legalistas logo à partida também, não é? Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver como podemos incluir. Se estamos a cometer alguma ilegalidade, vamos fazer a lei ser flexível para que todas as pessoas possam participar, porque de outra forma, como diz o professor do Rosário, não seremos a ser inclusivos. Então, eu acho que esta forma de começar o diálogo com pessimismos, com legalismos, pode comprometer, de facto, um bom termo deste diálogo. E pode fazer com que as vozes, as narrativas que se desenvolvem à volta do facto como é que se diz, da desconfiança de que este processo só é para o inglês ver, pode nos conduzir a mau termo. Eu acho que temos que ser flexíveis. A inclusão requer que sejamos flexíveis, porque se não formos flexíveis não há de haver satisfação dos cidadãos em relação ao processo. Fato, coloca também a mesma questão. O diálogo está aí, foi lançado, vimos os subscritores do acordo nas províncias desdobrarem-se em processos formais de lançamento, com mensagens de que este processo é inclusivo e que as pessoas não precisam estar na corte para sentir-se parte do processo. Quem quiser apresenta as suas ideias, mas algumas figuras de peso da nossa sociedade. Eu falei aqui do Severino Nguenha, do professor também Lourenço do Rosário, que tem uma opinião que é escutada. Vieram lançar algum aviso de navegação no sentido de que a forma como este diálogo está sendo feito, ignorando, digamos assim, a razão principal do processo de diálogo, provavelmente estaremos aqui a navegar num grande equívoco. Partilha dessa ideia. Sim. Antes, saudar o meu companheiro de painel, é um prazer estar aqui consigo. Obrigada, Belmiro, e saudar também aos caríssimos telespectadores da MBC TV. Eu creio que sim, e o ceticismo à volta deste processo é fruto da forma como todo este processo de diálogo foi desencadeado. Não há dúvidas que desde o início houve interesse de excluir o Venâncio. Veja que o modelo que foi adotado, não vamos discutir entre os candidatos presidenciais, vamos discutir entre os partidos políticos. Até porque nos partidos presidenciais ele não apareceu. Sim, mas a ideia era não tê-lo, não é? Quando vamos para o modelo dos partidos políticos. E ele não se sentindo representado pelo partido. Portanto, Podemos, por causa das crispações que emergiram a posteriori, ele foi criar o seu próprio partido. E hoje o argumento é que nós temos uma lei que aprovou como aprovou, então não podemos fazer. A questão para mim estou de acordo com o professor, por que é que vamos nos segurar aos legalismos, se a Assembleia da República está ali para garantir flexibilidade do processo? O principal ator deste processo é o Venâncio, quem realmente tem uma constituência, permita-me dizer assim, muito ampla e que tem de alguma forma legitimidade pelos resultados eleitorais que gerou, é o próprio Venâncio. Ele optou por ir por modelo paralelo, acho que
é uma solução de quem está interessado em dar a sua contribuição para este processo, mas uma vez não sendo aceito formalmente, ele cria o seu próprio modelo. Agora, a questão da exclusão é uma das primeiras razões. A segunda razão para todo esse ceticismo é, no final de todo este processo, quem é que vai decidir? Nós vamos engajar as pessoas todas nas consultas públicas, vamos até os distritos, eu até reitero, vamos até a aldeia, não fiquemos no distrito, vamos à comunidade, vamos envolver a todos para dar direito de fala, lugar de fala, as pessoas falar, as pessoas precisam sentir que são parte do processo. Isso é importantíssimo, mas depois de engajar as pessoas todas, em todas essas fases, quem é que vai tomar a decisão do que vai ser efetivamente o processo? Eu tenho imensas dúvidas que a bancada parlamentar da Frelimo, instituída atualmente, vai aprovar qualquer coisa que possa resultar em prejuízo a longo prazo para a Frelimo. E existe em direito, chamamos de jurisprudência, não é? Existem evidências de que no passado o diálogo foi subvertido, ou os resultados do diálogo foram subvertidos. Preciso lembrar que em todos os processos de diálogo entre o governo e a Renão, que era polarizado, bipartidarizado, as questões centrais, algumas delas caíram. A questão, por exemplo, da despartidarização do aparelho do Estado. Nunca entendemos por que esta agenda caiu no diálogo. A segunda foi a descentralização. Quando a Renão acreditava que íamos ter descentralização com poder e finalmente eles teriam acesso ao seu bolo, vem a Frelimo, esvazia o poder, portanto, dos governos descentralizados. Então, o risco que nós temos, a ideia ou o pensamento de que este diálogo não vai resultar em nada, está exatamente no facto de que vamos todos dar aquelas riquíssimas contribuições, mas vai chegar um momento, vai sentar-se ali um grupo e vai decidir de acordo com a orientação que a Comissão Política do Partido Frelimo vai dar, e a Assembleia da República, esta que está ali, que está a maior parte deles via da fraude eleitoral, vão votar a favor do que a Comissão Política do Partido disser. Lembrando que é estatutário do Partido Frelimo, que a Comissão Política orienta a sua bancada parlamentar sobre o que fazer, como votar, como agir. Então, eu não estou a ver, a menos que este processo, no fim, o crivo, seja feito por um outro órgão que não seja esta Assembleia da República, e aí eu quero concordar com o professor Rosário, uma Assembleia Constituinte faça mais sentido, que seja mais representativa, aí sim eu posso dizer, bom, os acordos realmente vão refletir a vontade das pessoas. Um último ponto que eu acho que é bastante importante. Quando a gente lê os termos de referência que foi transformado em decreto, em lei, a gente não consegue ver para onde é que este diálogo nos vai conduzir. O que eles dizem é que vai nos conduzir à revisão da Constituição da República e à revisão dos aspectos de governação. O objetivo não é rever a Constituição da República, não é rever a lei do IVA, etc. O objetivo deveria ser um novo pacto social, que se vai concretizar através das reformas que vamos fazer na Constituição da República e nas demais leis para viabilizar o funcionamento adequado das instituições. O ponto é que nós estamos a ir para um debate que todos vamos, não, vamos rever a Constituição. Você quer rever a Constituição para fazer o quê? Essa revisão da Constituição te leva aonde? Lembrando que esta crise toda que vivemos é fruto de um problema central de que padece este país e que, se não for resolvido, este diálogo, de facto, não passa de uma mera distração. É que é o problema da imoralidade, condutas das pessoas. A fraude é um problema de comportamento desviante. É um problema de imoralidade. O que o Conselho Constitucional fez de distribuir assentos, recontar até substituir seus órgãos eleitorais é imoral. Mais do que ilegal, é imoral. E é isto que nós temos que poder resolver com este diálogo político. Dizer, daqui em diante, quando nós fecharmos toda esta discussão, que eu quero reconhecer a importância dele, porque as pessoas têm que falar, temos que dar lugar de fala, direito de fala às pessoas. Mas o problema central são comportamentos
Nós estamos aqui sentados a discutir tudo isto. O conflito que acabamos tendo, que poderia ter resvalado numa guerra civil, e graças a Deus não chegamos lá, é fruto de comportamentos desviantes, e esses comportamentos desviantes são financiados pela impunidade. Então, nós temos que ter um novo pacto social, onde a Frelimo diz: eu reconheço que cometi erros, porque cometeu, de facto, tem que dar a maior palmatória ao longo dos anos, e que se compromete a, de facto, se ajustar à nova forma de ser e estar na sociedade. E os cidadãos a dizerem como é que nós queremos ser e estar nessa sociedade. E como é que a gente materializa. É aí onde entra agora o processo da lei. Vamos rever a Constituição. Porque o presidente é um rei Moswati, é mais do que o rei Moswati, tem poderes acima do normal. Porque os órgãos são nomeados politicamente, a Procuradoria é um órgão político e não um órgão jurídico que representa os interesses do Estado e garantia da legalidade. Então, vamos rever. Então, é aqui onde, para mim, enquanto a gente não amarra o cerne do problema, que é moralizar a sociedade, garantir que nós tenhamos um novo pacto social, que não voltemos à situação que nós tivemos ontem, digo, nas últimas eleições. Vamos rever a Constituição, gente. Vamos rever a lei eleitoral. Esta lei eleitoral, eu tenho dito, no Malawi, que houve eleições recentes, na Zâmbia, no Botswana, na África do Sul, em qualquer lugar, esta lei aqui não criaria conflitos. Porque o problema não é do todo a lei. O problema são as condutas, são as pessoas que sabem que podem fazer e desfazer e que nada lhes vai acontecer. É isto que nós temos que quebrar. Para mim, este diálogo só faz sentido se nos conduzir a este desfecho. Rever a Constituição, rever a lei eleitoral, despartidarizar, judicializar, como está a ser proposto, é bonito, isso no papel, mas vamos à prática. Isto não vai acontecer, porque as estruturas daqueles líderes lá, dos chefes de quarteirão que levam cartões de eleitores, continuam lá. As estruturas das pessoas na administração pública continuam lá. Aqueles sistemas, os softwares que hoje estão a ser, que são manipuláveis, não é o problema do software. Aquele software usado em outro país não cria esses problemas. O problema são as pessoas que são montadas lá para desvirtuar os processos, sabido que nada vai acontecer. Onde é que estão as pessoas que nos colocaram nesta situação hoje? Há processo judicial contra as pessoas, foram processadas? Não! É este o problema que nós temos que resolver no início. Então, eu compreendo o pessimismo das pessoas, eu acho que eu faço parte desses pessimistas, porque a Frelimo nos ensinou, e muito bem no sentido negativo, como ela realmente opera, e ela não tomou esse sopo para se purificar, ela não se purificou, continua a mesma Frelimo que todos nós conhecemos. Então, enquanto ela não nos der sinais claros de que ela realmente mudou, que ela está branca, pura, como a neve, então nós vamos continuar a ter certeza. Então, a partir desse pessimismo da Fátima? Não, eu não. É que o pessimismo não resolve o nosso problema. Há uma ideia que o professor Eudício colocou ontem, em jeito de reação até ao texto, às declarações do professor Nguyen, naquela perspectiva de que há um grupo também da sociedade moçambicana que encontra a justificação do nosso Estado como país. Não é só dizer que o problema é a Frelimo, já está tudo justificado. Não precisa mais nada. A Frelimo, até porque está se metamorfoseando, ela está em processo de transformação contínua como qualquer organização. Portanto, o problema não é a Frelimo. O problema somos nós, a sociedade, como um todo. E esta narrativa, por exemplo, de que a Frelimo ganha eleições por fraude, é uma narrativa falaciosa. É bem falaciosa, porque ela não leva em consideração que a Frelimo está presente todo o tempo junto ao eleitorado entre os períodos das eleições. Está sempre presente. Os outros partidos só emergem quando faltam alguns meses para as eleições. Para receber o dinheiro. Para receber o dinheiro e depois desaparecem. A Frelimo está sempre no terreno, junto ao seu eleitorado, e conquista mais membros. É por isso que agora é uma organização que se diz tem por aí cerca de 6 milhões de membros. Ela está a crescer sempre.
faz trabalho político contínuo. Portanto, e depois tem inserção social muito profunda. A Frelimo está presente em todo o canto deste país. Não é o que acontece com os outros partidos. Portanto, para mim, fraude só poderia acontecer se a Frelimo não fosse vitoriosa. Para a Frelimo não ser vitoriosa neste país, temos que fazer fraude eleitoral. Então, esta narrativa de que a Frelimo ganha fraudulentamente as eleições não leva em consideração este aspecto real que se vive em Moçambique. A Frelimo é o partido que está a funcionar permanentemente e os outros só funcionam quando estamos perto dos períodos eleitorais. Algum trabalho estamos a ver nas redes sociais, por exemplo, um esforço está a fazer o MDM, está, pelo menos no espaço digital, está sempre presente, por aí. As redes sociais estão a conquistar o mundo, neste momento já conquistaram até, o Anamola conseguiu medir a sua base de apoio, que surgiu agora, a partir das redes sociais. Aliás, temos um candidato que foi o segundo votado, sua campanha foi basicamente nas redes sociais, e que tem acesso, os cidadãos que têm acesso aos debates que se passam no Parlamento e tudo mais, identificaram-se com o discurso político do Venâncio Mondlane por esta via. E a Frelimo também está presente nesse espaço, mas a Frelimo precisa de ocupar melhor ainda este espaço, porque neste momento não está a ocupar. A Frelimo está muito concentrada em grupos pequenos, muito fechados, e não participa no debate público, e por isso mesmo é que está a perder, e desta vez perdeu pelo menos a audiência jovem, que está muito presente nas redes sociais. Já precisa de mudar de estratégia de comunicação, mas a população moçambicana não é toda ela que tem acesso às redes sociais. É preciso termos isto aqui em conta, quando construímos estas narrativas de que há fraude. Agora, é verdade que, por excesso de zelo, há algumas pessoas que, por conta e risco próprias, manipulam os processos eleitorais. Mas não é por orientação da Frelimo que se faz isso aí. Porque essa narrativa também é falsa, é falaciosa. Dizer que é por orientação da Frelimo que os membros da Comissão Nacional de Eleições, em princípio, têm independência, não é? Trabalham na manipulação dos resultados, como estava a dizer a minha parceira aqui no painel. São eles que manipulam os resultados dos computadores, etc, etc. É que aqui, em todas as eleições que nós tivemos desde 1994 até hoje, todos os partidos que participaram nas eleições tentaram, de uma ou de outra forma, manipular os resultados eleitorais. Então, isso é cultura da sociedade, portanto não é um problema da Frelimo. A maneira de resolvermos este problema, eu acho que é educarmos uma geração de moçambicanos que vai se opor, que vai ter nojo, que vai ter vergonha de manipular qualquer coisa, de ser mentirosa, de fazer coisas fora da lei. Temos que educar. Então, o local para a gente fazer essas mudanças é na escola. Portanto, quando o presidente Daniel Chapo, na altura era candidato a presidente da República, estava em campanha, dizia que ia tomar a educação como base de desenvolvimento deste país. Ainda não vimos ações sobre isso. Mas é lá onde temos que ir mexer as coisas, para termos pessoas que têm vergonha de ser corruptas, pessoas que têm vergonha de viver de esquemas, não é? As eleições são manipuladas, todos os participantes nas eleições deste país tentam manipular os resultados eleitorais de uma ou de outra forma. Então, o problema não é a Frelimo, o problema é a sociedade. Então, neste diálogo, temos que encontrar uma forma de resolver este problema e legislar. Como punir os corruptos, como punir aqueles que não sejam, desencorajar, como educar as nossas crianças para que não sejam corruptas amanhã, etc, etc. Portanto, este diálogo tem que ser inclusivo mesmo, no sentido de este novo pacto social de que se fala, não sei se não temos, porque até eu acho que temos o pacto social. Nós decidimos que temos que ser um Estado de direito democrático. Isso é pacto. Isso só é pacto. Qual é o pacto que nós queremos agora? Porque já temos um pacto social de que queremos ser um Estado de direito democrático e isso está escrito na Constituição. Queremos ser mais o que agora? Esse pacto novo que nós precisamos, a vir de onde? Qual é que vai ser melhor que este aqui? Todo mundo está-se a democratizar. Agora, o outro pacto que nós queremos é qual? Se já temos um, na minha opinião. Então, vamos dialogar para encontrar caminhos para resolver o nosso problema coletivo como sociedade. Não somos uma sociedade honesta. Este é que é o problema central. Nós não somos uma sociedade honesta. Passamos a vida toda a apontarmos dedos uns contra os outros, mas o problema não é de ninguém. É como se diz, numa casa onde não há comida, todos ralham uns dos outros e ninguém tem razão.
É o que está acontecendo neste momento na nossa sociedade. Então, vamos conduzir este diálogo com esta percepção, com este consenso de que o problema não é a Frelimo, não é a Renamo, não é o MDM, não é a Namola. O problema somos todos nós. Não estamos bem formados. Então significa que o problema maior mesmo está no nosso Sistema Nacional de Educação. Vamos mexer. Porque não temos juízes honestos, não temos polícias honestos, não temos ninguém honesto nesta sociedade. Todos puxam a sardinha para a sua brasa e ninguém tem razão. Então vamos corrigir essa parte. Este diálogo tem que nos levar a concluir qual é o tipo de Sistema Nacional de Educação que nós queremos para termos uma sociedade honesta. Os japoneses fizeram isso, estão aí. Então, o que nós temos que fazer, até não precisaríamos deste diálogo tão amplo, era convidarmos a academia para identificar o problema e propor uma lista de soluções para adotarmos aquelas que se mostrassem mais viáveis para o nosso contexto. Eu acho que o problema já está identificado. Não precisamos de mais nenhuma reunião. O problema não é a identificação do problema, é o compromisso para a solução do problema. O professor disse bem, em 2000, quando estivemos a fazer a negociação do acordo de paz, depois adotamos a multipartidarização, etc. Em 2004 aprovamos uma nova Constituição, uma Constituição muito avançada para aquilo que era o momento em que nós éramos. Adotamos esses princípios de Estado de Direito Democrático, mas por que nós não somos efetivamente um Estado de Direito Democrático? Por que não somos? É aqui onde reside a questão do novo Pacto Social. É como é que a gente traduz aquilo que a gente se comprometeu formalmente em prática real. E por que a Frelimo é o problema deste país? A Frelimo é o problema deste país porque a Frelimo alimenta esse sistema de subversão de princípios e valores que o professor está a dizer. Quando você identifica um professor que dormiu com a aluna, esse professor, no lugar de ser expulso, é promovido e depois mandam para outro distrito, você está a traduzir o quê para a sociedade? Quando um dirigente de um município rouba dinheiro público, no lugar de você, partido, vir e lhe condenar, você tira ele e põe ele candidato a deputado na Assembleia da República. O que você está a transmitir para a sociedade? São estas questões que parecem pequenas, mas que são de grande significado. Portanto, o exemplo, professor, vem de cima. O exemplo no momento em que nós estamos no nosso país, e disse bem, nós estamos com uma corrosão moral que vai às profundezas. Quem que nos tira de lá? Tem que vir um exemplo de cima. Então comecemos lá de cima a dar sinais de que aqui nós somos diferentes. Não vamos permitir que aquele pequeno lá, para poder ter impacto lá na escola, o professor não vai acordar e começar a falar de moralização na sala de aulas e depois o exemplo que vem lá do dirigente que roubou dinheiro está ali na televisão ainda a cantar e dançar. Não pode. Então nós precisamos de facto de ter, eu insisto, a questão do novo pacto social não é uma questão meramente formal. Se nós assumirmos que nós vamos tomar este país com seriedade, nós não vamos precisar nem mexer a Constituição da República. O próprio presidente da República vai saber que ele não precisa ser presidente do partido Frelimo, abrir mão, ele sozinho, sentir-se moralmente impelido a abrir mão da posição. Não precisamos ir ao Conselho Constitucional para nos dizer que estar presidente da República e ser presidente do partido cria conflito de interesse. Em que momento é que ele fala como presidente, em que momento é que fala como membro do partido? Lembro-me de um episódio que eu acho até caricato. O senhor Lutero Simango foi para um encontro na presidência da República para ir se queixar contra a Frelimo, as más práticas da Frelimo. Está a falar com o presidente da República que dali a 2 horas ia tirar a roupa do presidente e ir vestir a roupa do partido. Logo, qual é a eficácia da ação do presidente da República? E eu acho que até seria muito mais útil para a própria Frelimo ter um presidente da República que possa ser escrutinável. Eu me recordo que os frelimistas tiveram muitas queixas em relação ao presidente Nhusi, porque ele se tornou uma pessoa incontrolável. Por quê? Porque ele é todo soberano. Está acima no partido, manda em tudo, em todos. E esse poder do partido se reforça porque ele manda tudo em todos no país. Então, também o partido Frelimo tem que refletir profundamente sobre o risco que isto é. Estou a dar um exemplo só para percebermos a questão da moralidade que estamos a dizer, da promiscuidade institucional que existe, dos conflitos de interesse que tem que ser resolvidos. Portanto, só para terminar, a questão de fundo aqui é que não nos venham dizer que as pessoas que cometeram fraude agiram mal, fizeram por conta e risco próprio.
O partido que conhece sabe, porque muitas das pessoas foram apresentadas publicamente. O partido agiu, reagiu, em algum momento se distanciou? Não. Em nenhum momento se distanciou, por isso que eu pergunto, onde é que estão as pessoas que nos colocaram nesta situação? Sabida a responsabilidade do STAI. O STAI tem uma direção. O STAI tem um pessoal. Há alguma auditoria que está a ser conduzida neste momento? Corremos para ele queimar todo o espólio eleitoral e queimar as evidências. Então, há um problema aqui, moral também no partido, que não pode hoje vir dizer as pessoas estão a fazer porque elas querem. Não, elas querem, ferem os princípios do partido. Então o partido venha pública e exemplarmente punir estas pessoas para se distanciar e mostrar à sociedade que de facto o partido, coitadinho, é uma vítima. Enquanto não fizer isto, estamos a falar de 6 eleições, 30 anos de eleições, e o partido nunca veio publicamente se distanciar de nada. E não é falácia que a Frelimo ganha eleições por fraude. Existem documentos, a IME, eu trabalhei na IME durante 7 anos, Agência de Informação de Moçambique, o povo vê tem um espólio riquíssimo que podem ir visitar, o próprio Joseph Hanlon, podem visitar ali o espólio dele, que é virtual, que está disponível. Portanto, acho que o próprio EISA, que já não existe no nosso país, tem também alguns documentos que podem mostrar que o próprio Mazula e outros que estão acadêmicos de grande gabarito e reconhecimento, vieram reconhecer, nós estamos com problemas desde 99, e exatamente em 99, nunca a Frelimo se distanciou. E vamos tirar o Conselho Constitucional, vamos tirar o STAI, vamos tirar a Comissão Nacional de Eleições, precisa entender que a Frelimo nunca quis uma real paridade e usou um argumento para mim faz junto de paridade. Não, a paridade para mim tem que ser oposição versus a oposição. Então, o número que eu tenho como posição tem que ser igual à oposição. Estamos a falar de 30 e tal partidos, estamos a dizer que esses 30 e tal partidos contra um. Qual é essa paridade? A paridade deveria ser os partidos com assento parlamentar têm igual número. A Frelimo tem igual número, a Renamo tem igual número, a MDM. A Frelimo tem medo desse mecanismo. Por quê? Foi criar um outro mecanismo para ter a maioria. E depois, não, vamos tentar diluir isso com a sociedade civil. Qual sociedade civil? Sociedade civil que ele depois coopta. Então, isto é problemático. Então, tira essas estruturas de apoio todas da Frelimo e ver se a Frelimo ganha eleições. Eu queria propor um intervalo. Volto mesmo com o professor. Tá certo. Então, vamos obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte para dar continuidade ao nosso debate desta noite. Até já. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa Comissão Política. Nesta noite estamos aqui a discutir a questão dos pressupostos ou eventuais pressupostos que deviam ter sido observados para que o diálogo nacional fosse inclusivo, tendo em conta que há franjas da sociedade, não só do ponto de vista político, mas também da sociedade civil, que não se identificam ou alegam não se identificar com esta comissão técnica para o diálogo nacional inclusivo. Se volto com o professor, sim, queria reagir aqui à fala da... Esta sociedade moçambicana tem um problema que começa com a liberalização, com a transição do sistema de partido único para o multipartidarismo. Essa transição aconteceu de qualquer maneira. Essa transição é que corroeu os nossos valores. Essa transição foi muito problemática. Estou a falar, Samora Machel morreu em 1987, tivemos o FMI, aderimos ao FMI, ao Banco Mundial, não estávamos preparados. Foi nessa altura que aprendemos a viver de esquemas. Portanto, veja, de 87 para cá, é uma geração de moçambicanos. Agora, eu pergunto assim, se estamos a querer nos governarmos aqui e queremos que a Frelimo, que é maioritariamente constituída por pessoas dessa geração de que eu estou a falar aqui, quem vai corrigir a quem? Porque todos somos assim. Parece que estamos a pedir que ser governados por outras pessoas. Porque esse exemplo que há de vir de cima, qual de cima? Porque lá em cima quem está? São pessoas dessa geração que aprendeu a viver de esquemas. E qualquer partido político é constituído por essas pessoas.
Não há nenhum partido político que tem pessoas isentas. Então, isso não há de vir a hora. Se colocarmos no lugar do poder qualquer outro partido político, vai viver dos mesmos esquemas. Por isso é que eu estou a dizer, esta plataforma de diálogo nacional dá-nos uma oportunidade de refletirmos com mais serenidade. Não viver apontando-nos uns aos outros, porque ninguém é melhor que ninguém aqui neste país. Todos temos falhas. Exceptuando aqueles que antes da geração de 97, que em 97 tinha por aí 10, 15 anos para cá, exceptuando esses, todo o povo moçambicano aprendeu a viver de esquemas até agora. Por isso é que estou a dizer, a maneira correta de resolver este problema é começarmos com transformações estruturais do nosso Sistema Nacional de Educação, porque isso é que vai criar uma nova geração de moçambicanos que vai se governar bem. Quanto a nós, só podemos ir fazendo remendos com este tipo de plataforma que estamos a criar agora. No lugar de estarmos a ser céticos em relação ao diálogo, nós devíamos estar concentrados na forma como podemos conversar melhor, para ver exatamente onde é que os nossos erros estão e corrigirmos esses erros, para que as futuras gerações de moçambicanos possam ter uma terra onde a unidade nacional é efetiva, onde o patriotismo é elevado, o sentido de pátria, o sentido de pertença a esta nação é muito elevado, porque neste momento estamos todos apontando os dedos uns aos outros, mas ninguém é melhor que ninguém. Então, eu acho que deixemos de ser céticos, conversemos, já temos espaço, criamos uma plataforma institucional para conversarmos, que é esta plataforma do Diálogo Nacional Inclusivo. Como ela disse, e bem, vamos até a aldeia, vamos incluir todos, como disse inicialmente. Não vamos deixar que logo a partida deste diálogo haja pessoas que se sentem excluídas ou vozes que se sentem silenciadas. Não vamos permitir isso. É uma forma de mudança. É mudança profunda essa. Quando a gente ouve alguém reclamar, dizer, eu não estou incluído. Vamos ver por que está excluído e vamos remover o obstáculo que exclui a pessoa do processo. Se é lei, o Parlamento está para quê? Vai rever pontualmente a lei e vamos incluir todos aqueles que querem ser incluídos no diálogo. Não vamos usar leis para excluir pessoas. Porque este processo pretende ser, de facto, inclusivo. Então, não tem que haver indivíduos que se sentem excluídos. Essa é uma maneira de mudar. E vamos dialogar. Vamos identificar todos os erros. Porque apontarmos os erros, a Frelimo não resolve o problema. Nunca resolveu. Estamos há 30 anos nesse processo, não é? E o problema não está resolvido até agora. Pelo contrário, o que vai acontecer é que, mesmo que a Frelimo saia do poder, não é? O outro partido não vai governar este país melhor, porque nós temos uma geração torta. É preciso termos frieza de dizer as coisas desta forma. Uma geração inteira, torta. Não é? Então, nós vimos em algumas autarquias também da oposição que sim, a governação também não era citar um exemplo assim. Sim, então, esta coisa de que a Frelimo perde eleições é narrativa isso. São narrativas e são falaciosas. Esse espólio do que ela está a falar, pode ser de documentos também forjados. Pode, sim senhor, pode. E pode ser de documentos forjados exatamente para ter um suporte para esta narrativa poder pegar. Então, e o que é que se faz? Os partidos da oposição apegam-se nessa narrativa para tentar ter acesso ao poder. A Frelimo não vai largar o poder dessa forma, não vai ser possível. Então, cada um vai inventando esquemas, a Frelimo está a tentar resistir, porque ela prova que eu ganhei as eleições. Apesar de ter havido falhas, é sempre isso que se diz, apesar de ter havido tentativas de manipulação, e as pessoas ficam a contas com a lei. Não foram suficientes para alterar o resultado. Eu ganhei essas eleições. E é por isso que a Frelimo continua no poder até hoje, porque de facto ela ganha as eleições, não com aqueles números que se apresentam, isso sim, isso até podemos concordar todos, não é com aqueles números que a Frelimo ganha, aqueles números são fabricados, mas a Frelimo neste país, por causa da sua inserção, por causa da sua ocupação do território, ela ganha as eleições. E os outros partidos, para poderem ganhar as eleições, disputar as eleições de igual pé, com a Frelimo, precisam de fazer trabalho político entre os períodos eleitorais. É isso que tem que acontecer. Tem que se fazer presentes onde o eleitorado está. Não só nos tempos quando faltam alguns meses para as eleições. Então, não vale a pena continuarmos com esta conversa de é a Frelimo que é o problema. Não, somos todos nós que somos o problema. É a educação que recebemos. São os hábitos que ganhamos ao longo desses anos, desde 1987 até agora.
São os hábitos que estamos a ensinar às nossas crianças também. Ninguém quer formar fila, todos querem furar fila. Vai ver o que acontece nas filas de bancos, nas filas dos hospitais, nas filas de... Ninguém quer seguir fila. O que é isso? Quer ser esperto em qualquer sítio. Isso é de todos nós. Então, o topo que vai dar o exemplo, vem de onde? Só podemos alugar alguém, como fizemos com as linhas aéreas de Moçambique, não é? Trazer uma organização de fora para vir arrumar a nossa empresa, como se nós próprios não pudéssemos fazer isso aí. Então, temos que nos governar com esta consciência de que somos uma sociedade que perdeu valores, porque transitamos para este tipo de pacto social sem preparação adequada. Tínhamos que ter começado na escola a preparar as pessoas para que hoje tivéssemos eleições que correm bem como correm no Malau. Não há tanta corrosão de valores no Malau como aqui nesta sociedade. Porque Malau teve sempre aquele sistema. Nós mudamos de um sistema para o outro. Foi nessa mudança que nós perdemos o rumo. Foi nessa mudança que os nossos valores começaram a ficar corroídos. Este é o problema central aqui. Ninguém é honesto aqui nessa sociedade. Perdemos o sentido de honestidade e a sua importância para a construção de uma sociedade saudável. Na verdade, a opinião do professor é que, de facto, essa geração está perdida, digamos assim. Sim, esta é uma geração perdida. Sem dúvidas que é uma geração perdida. É este o grande problema. É este o grande problema. Não queremos reconhecer, mas é este o grande problema. Nós somos uma geração completamente perdida. Porque não temos valores, não temos faróis, não seguimos. Nós fazemos leis bonitas. Sabe, as nossas leis são bonitas. Não estamos a seguir. Por exemplo, este acordo do Conselho Constitucional que surgiu agora. Eu esperava que o Presidente da República desse o tal exemplo que vem de cima. Que olha, eu sou jurista, eu não quero acumular essas funções, porque a Constituição é expressa. E não é aqui que trazer hermenêutica nova, porque está claro, o Presidente da República não pode, sob circunstância alguma, exercer outras funções para além daquelas explicitamente indicadas na Constituição, nem em momento algum exercer funções privadas. Ora, os partidos políticos são regidos por lei privada. Então são entidades privadas, apesar de perseguir interesse público, são entidades privadas. Qual é a outra interpretação que é preciso dar isso aqui? Aquele acórdão foi denso e longo, só para atrapalhar aqueles que não são especialistas em direito, para aceitarmos esta situação. Mas não é uma situação que o Presidente tinha que aceitar. Ele próprio tinha que se sentir incomodado por esta situação e abster-se e dizer ao seu partido que, olha, isto aqui não está bom, mas eu quero fazer diferente. Porque essa diferença que ele disse que há de fazer para obter resultados diferentes, devia ter começado agora. Perdeu uma oportunidade agora de fazer diferente para obter resultados diferentes. É deixar o cargo de presidente do partido ser de outra pessoa. Porque não há perigo de bicefalia aí, que se diz, não, senão vai ter outro chefe no partido que vai atrapalhar não sei quando. Não. Não há isso, porque o presidente governa pela Constituição e o partido rege-se pelos seus estatutos. Não há como o presidente havia de ser padre na igreja, porque quando ele vai à igreja, ele senta no lugar de crente. Não vai lá ao altar, porque é chefe. Por que não pode ser assim também no partido? Pode ser assim na igreja, não pode ser no partido? Não dá para entender. Então, por que está a aceitar isto? Porque ele é parte de nós, de uma geração perdida. Não é outra coisa aqui. Então, Fátima, o problema nosso não é a Frelimo. Não é. E depois, quando nós não identificamos corretamente o problema, não podemos resolvê-lo bem. Então, este diálogo aqui é uma oportunidade que nós temos de dizermos assim, somos nós que somos o problema. Então, temos que nos corrigir, nós, como sociedade. Vamos fazer as coisas de maneira diferente. Onde começamos? Na minha sugestão, é na escola. É a revisão estrutural de todo o Sistema Nacional de Educação para começarmos a formar uma nova geração de pessoas que vai saber respeitar a lei, ter vergonha de chegar num lugar onde há pessoas e ficar à frente, ter vergonha de viver de esquemas, ter vergonha de andar acima da lei. Porque o presidente, quando faz o que está a fazer, por exemplo, neste momento, está a andar acima da lei. Qual é a outra interpretação que aqueles juízes e conselheiros do Conselho Constitucional têm? Estão especialistas em quê? Está escrito lá. É preciso interpretar de qual outra maneira? Há quem diz que tem que olhar a Constituição de uma forma sistêmica. Na perspectiva de que o sistema de governo presidencialista, não há como o presidente não estar. Eu acho não há como o presidente? Não, de forma. A ideia que está-se a trazer é que aquele artigo está deslocado, olhando para aquilo que é a organização
condicionado no nosso país, que é um presidencialismo forte e que tem um presidente que é chefe do governo e, ao mesmo tempo, é presidente da República. Torna-se tecnicamente impossível não liderar o partido. É essa a explicação que se traz. Sim, mas por que é impossível ele não liderar o partido? Boa pergunta. Eu não estou aqui a defender... O ponto é que isto aqui são resquícios. Eu até compreendo o legislador constituinte quando ele introduz este artigo, que primeiro esta é uma exigência para todos os outros órgãos de soberania. A gente vai ver nos tribunais, tem também esta previsão. Mas me parece que era para reforçar a ideia de que nós, de facto, saímos do partido-Estado. Então temos que distinguir isso muito bem. Mas para isso acho que um semipresidencialismo. Ele talvez só não foi específico a dizer, incluindo o partido político. Eu não sei se nós teríamos que ir para o semipresidencialismo, se de alguma forma não iríamos ferir. Para mim, o fato de nós termos um presidencialismo, quer dizer, nosso é um presidencialismo com algumas características semipresidencialistas. Não temos um sistema puro. E esta é uma questão que nós temos que efetivamente... Mas também que exato. E isto vem desde o início. Veja, as características de um presidente todo-poderoso emanam exatamente da primeira Constituição. Sim. Portanto, um presidente que até era da Assembleia da República, quer dizer, e nós não quisemos largar isso, por isso eu entendo o espírito, o pensamento era deixar claro que nem no partido, só não foi isso dito, que era para não ficar, acho que era para não escancarar demais, dizer que nem presidente do partido político deveria ser. O problema do país é o fato do presidente da República ser presidente da República. Acho que isso pode ser problema. Mas um grande problema do país resume-se nisso aí. Não se resume a isso, mas se exacerbam a isso também. Eu vou lhe dar um exemplo. O país é um país, eu vou usando o exemplo da área que eu domino muito bem. O país é um país rico em recursos minerais. Ao longo dos anos, foram feitos vários estudos, análises, atraíram-se vários investidores, etc. Mas havia um grupo que tinha acesso à informação privilegiada. Quem são essas pessoas? Aquela elite que está ali na gestão do partido. O que fizeram essas pessoas? Criaram montes de empresas, se posicionaram à espera desses grandes projetos. Eu não sei se as pessoas se lembram, mas em 2011 o governo lançou um concurso para atribuir áreas de concessão do carvão. Até hoje não sabemos quem são os vencedores desse concurso, quem que concorreu, quem que não concorreu. E de onde é que veio essa ideia de que em Moçambique poderíamos ter um grupo de moçambicanos que estaria em condições de concorrer para a exploração de carvão na lógica de uma mineração intensiva como aquela? Uma coisa é dizer que eu tenho uma licença para explorar... Para cavar explorar os recursos pequenos, assim, agora carvão, porque depois tem que negociar mercado, etc. Mas isso foi feito. Como é que tu chegas a esse tipo de decisão? O problema de ser chefe do partido e o presidente da República ou chefe do Estado é que, em algum momento, você vai estar numa luta de conflito de o que você está a promover mais, que tipo de interesses você está a promover. E ao longo desses anos nós fomos vendo várias políticas sendo implementadas muito na lógica político-partidária e não na lógica do interesse público. E pior, porque tu nem tens ali a pessoa que te faz o controle. O assunto do Ruanda. O presidente da República, ele saiu e foi negociar com o Ruanda. Até hoje, nem os membros, o presidente Nyusi, porque foi ele que trouxe o Ruanda, nem os membros do partido do Frelimo sabem quais são os termos da participação do Ruanda na situação de Cabo Delgado. Qual é a contribuição, o que é que se espera, porque os ataques não cessaram, a situação não melhorou. Há 2 dias tivemos um outro ataque em Cabo Delgado, inclusive há mensagens que estão a ser enviadas, só estão a circular e a população reporta que aqueles circulam de dia em grupos de mais de 400 pessoas. Ninguém está a ver, o Ruanda que está lá com radares, não sei o quê, não consegue ver essas pessoas. O partido Frelimo não é capaz de pôr o presidente da República contra a parede, não foi capaz de pôr o Nyusi contra a parede, porque o Nyusi tem poder de dizer, não me chateiem, eu é que mando aqui. Inclusive, posso mandar cortar todos os benefícios que você tem lá no Estado, vou te tirar da empresa pública, percebe? O próprio partido Frelimo tem que entender que este excessivo poder do presidente da República, que se ancora também no poder partidário, ele limita a prestação de contas. O presidente da República não é
é responsável diante de ninguém, não é diante do Parlamento, isto é constitucional, eu estou a fazer um trabalho e a minha análise concluiu isso. O Presidente da República não presta contas a ninguém absolutamente, e muito menos ao seu partido. E não vai prestar porque ele é Presidente da República, ou seja, o Estado, ele gera tudo, os recursos, ele que decide quem se beneficia, quem não se beneficia. Eu vou querer estar mal com o presidente do partido que vai decidir lá no Estado onde eu tenho interesse de concorrer para o procurement? Não. Então, as pessoas têm que compreender que isto afeta e prejudica até a eficácia no funcionamento do próprio partido. Tem aqui uma correção que eu acho que é preciso fazer em relação à forma como a Frelimo está estruturada. Quem toma decisões na Frelimo são os órgãos. O presidente não é órgão. Mas ele manda, ele é o chefe de um dos órgãos principais. Essa é a percepção que se tem. Mas ele lidera um dos órgãos principais, não lidera? Ele não lidera, ele é presidente da Frelimo, ele é coordenador das reuniões, mas os órgãos... Quem dirige a comissão política? Quando até há problemas de falta de consenso, vota-se. Portanto, as decisões são tomadas pelos órgãos. O presidente não tem voto de qualidade nos órgãos. Não decide ele sozinho o que fazer de qualquer situação. É por isso mesmo que, mesmo na formação do governo, a Comissão Política tem uma palavra a dizer, porque é o órgão que gera o partido entre as sessões do Comitê Central. Está nos estatutos isso. Portanto, ao contrário do que acontece, por exemplo, no MDM e na RENAMO, em que o presidente do partido é um órgão, na Frelimo o presidente não é órgão. Então, mas cá fora construímos essas narrativas que levam as pessoas a pensarem que o presidente da Frelimo é todo poderoso, no Estado é todo poderoso, mas não é. Ele não forma governo sozinho. Este governo ele não formou sozinho, teve que começar a consultar a Comissão Política. A Comissão Política teve que passar o papel. Até há ministros que ele pode ter recebido sem querer que fizessem parte do seu governo, porque a Comissão Política diz, este aqui é o melhor quadro, pode ter que levar. Agora, é verdade que na Comissão Política temos pessoas com interesses pessoais, egoístas, e que, de certa forma, participam na tomada de decisões que até prejudicam a imagem do próprio partido. Mas o ideal não mudou. A Frelimo não é uma oligarquia, é um partido político de massas, como todos nós sabemos. Portanto, e tem estatutos claros. Os estatutos da Frelimo são dos melhores estatutos de partidos políticos que existem aqui. E para se evitar esta coisa de o presidente da Frelimo achar que tem poder absoluto, é que está lá escrito. O presidente não é órgão, não está lá na lista dos órgãos do partido Frelimo. Os órgãos do partido Frelimo começam na célula, no comitê do círculo, no comitê de zona, no comitê do distrito, no comitê provincial, no comitê nacional, porque é o comitê central da Frelimo. Portanto, e depois, entre as sessões, esses órgãos escolhem os órgãos mais pequenos, porque a Comissão Política não é suprema, o comitê central e o Congresso o Congresso é o órgão supremo, depois no intermédio existe o Comitê Central e a Comissão Política é de gestão do dia a dia dos assuntos políticos do Partido Frelimo. Portanto, o presidente não toma decisões sozinho, não forma governo sozinho, ele tem que consultar a Comissão Política. Se a Comissão Política dizer está bom, é quando ele pode depois aparecer com comunicados de imprensa, dizer que nomeou fulano para não sei quanto. Portanto, o país é dirigido pela Frelimo como organização, não pelo Presidente da República. Ele tem a Constituição, tudo o que ele tem que fazer é aquilo que está escrito na Constituição. O partido é que ele candidatou para ser presidente, é o partido que está a governar, o governo que temos neste país é o governo da Frelimo, porque é a Frelimo mesmo que formou o governo. Podemos dizer que é o governo do presidente Chapo. Ele levou a proposta para lá, mas a proposta teve que ser aprovada para termos o governo que temos. É assim que a Frelimo funciona como organização. Portanto, o presidente Chapo até pode querer deixar as funções de ser presidente do partido. O presidente não se quis, mas os órgãos da Frelimo disseram, essa não é a nossa tradição. É este problema de tradições, porque há percepções de que se o presidente deixar não ser presidente da Frelimo, se o presidente da República não for presidente da Frelimo, ele vai ser subalternizado pelo presidente da Frelimo. Mas isso é também uma percepção, não é facto, porque nunca experimentamos para ver como é que a coisa funciona. Porque as duas entidades funcionam com instrumentos legais diferentes. Os estatutos da Frelimo não estão acima da Constituição da República. Eu pensava que agora que temos um presidente que é jurista, havia de nos sensibilizar dentro, a partir dos órgãos, que esta situação não está correta, vamos mudar.
Esse seria o primeiro passo para fazer as coisas de maneira diferente, para obter resultado diferente. Mas ele não conseguiu. Portanto, a culpa não é do presidente. A culpa é dos nossos órgãos, que não estão a aceitar... Estamos com quase 4 minutos para fechar um programa. Não estão a aceitar a mudança que é preciso que se opere. Ele quer, o presidente até pode querer operar a mudança, mas se os órgãos não autorizam... Mas se calhar só para se ele tivesse poder, de facto, ele já teria mudado. Para fecharmos mesmo, perante essa situação, avançamos com o diálogo como ele está, recuamos... Qual é a sua percepção com relação a isso? Não, o diálogo tem que avançar, mas tem que avançar nos moldes em que deixamos de ser céticos para produzirmos bons resultados e identificamos corretamente o problema. Se começarmos a pensar que o problema é a Frelimo, não vamos chegar a lado nenhum, porque o problema não é a Frelimo, o problema somos todos nós. Como um povo. Como um povo. Então, identificado este problema, então podemos conversar sobre as mudanças que são necessárias fazer, porque essas mudanças é que vão transformar a Frelimo também numa organização diferente do que ela é hoje. Porque senão, vamos continuar nisto. Se outro partido chegar ao poder, que não é a Frelimo, até vamos ter coisas piores, porque como eu disse, na Renamo, o presidente é o órgão, toma decisões, ele nomeia pessoas. O presidente da Frelimo não nomeia pessoas para nenhum cargo partidário. São eleitos, todos são eleitos para cargos partidários. Não há ninguém que é nomeado, na Renamo nomeia-se, no MDM nomeia-se. Até porta-vozes nomeiam-se, na Frelimo não, são eleitos. É assim que a Frelimo funciona. Então vamos deixar de ter essa percepção de que o país está mal por causa da Frelimo. Não, o país está mal por causa da sociedade que nós somos. Uma sociedade com valores corroídos, porque em algum momento nós perdemos o rumo. Então, reconhecendo isso, neste diálogo vamos conversar para corrigirmos o rumo. Mas não sem apontar dedos acusadores a ninguém. Apontar dedo à Frelimo, apontar dedo... Porque a Frelimo é feita por moçambicanos, todos eles com os mesmos problemas que todos nós temos. Exato, de facto. Sim. O país está mal. Qual é a mal. sua perspectiva? Sim, o país... Acha que começamos mal o diálogo? Sim, eu acho que começamos mal o Como diálogo por isso? Causa da falta de objetivo concreto. O objetivo não pode ser... Objetivo ou objeto? O objetivo, o ponto é que ele diz o que é que nós pretendemos é rever a Constituição e rever os instrumentos de governação. Esse não é o objetivo, esse é o meio. Portanto, o processo de revisão da Constituição, o processo de reforma dos instrumentos de governação são parte do percurso que a gente tem que fazer para chegar aonde a gente quer chegar. E onde que a gente quer chegar é naquilo que eu insisto, o novo pacto social, o novo Moçambique. O professor tem um outro tipo de ceticismo. Ele não acredita que haja pessoas boas em Moçambique. O ponto é que, da forma como o sistema está desenhado, e o próprio professor sabe, porque é professor numa universidade pública, e sabe quais são as lógicas e as dinâmicas que estão lá na universidade onde ele funciona. Então, se você não age dentro daquela lógica, daquelas dinâmicas, você não vai viver, não vai ter progressão na carreira. Você não vai sobreviver, você vai ser obrigado você vai se sujeitar, portanto, aquelas normas que estão lá instituídas. Tantas pessoas falam de 6 milhões de membros, não é? O professor falou de 6 milhões, até há pouco tempo falavam de 4 milhões. Esses 6 milhões de membros são genuinamente pessoas que acreditam e que estão imbuídas dos valores e princípios do Partido Frelimo. A maior parte não. Você vai para a administração pública, não, eu tenho que ter cartão, porque se eu não tiver cartão, eu fico parada, bloqueada na minha profissão. Então, é importante que a gente reconheça que a Frelimo tem a sua cota grandíssima de responsabilidade na forma no estado da sociedade, na imoralização da sociedade, lembrando que nós perdemos uma grande liderança com Samora Machel. Eu cresci aqui na cidade, nós limpávamos as escadas do meu prédio. Crianças, porque nós queríamos estar num ambiente limpo. Quando chega e diz cabrito como onde está amarrado, cada um faz e desfaz. E isso corroeu os nossos princípios, os nossos valores. Portanto, a questão da liderança é importante. E não é porque se diz que não somos capazes de gerar liderança, aqui está a dizer, em outras palavras, que o Partido Frelimo é estéril, não é capaz de gerar líderes que possam transformar a sociedade. Eu não quero crer. Existem pessoas, o ponto é a tal da cultura que está a dizer aí. Eu, se estivesse numa posição em que sou obrigada a subverter meus princípios, meus valores, eu atiro a toalha ao chão.
Por que nós não temos essa cultura de dizer, eu estou aqui subverso? Aliás, o direito de resistência que nos é assegurado pela Constituição da República é exatamente para isso, para assegurar que eu não esteja vinculado a uma instituição, a mecanismos e, sobretudo, seguir ordens que me ofendem. Mas quem é que me protege? Depois disso eu compreendo, não, se eu atirar a toalha, eu amanhã vou perder as oportunidades todas. Resultado, as pessoas que hoje estão a abrir os livros e a contar a verdade, estão a tirar a toalha, são idosos que já estão ali a caminho da cova, começam a sentir um peso de consciência, então começam a dizer, olha, agora as dívidas ocultas são ilegais, vamos legalizá-las. Pela primeira vez na história, quem que pensaria que um Conselho Constitucional alguma vez emanaria uma lei, um acórdão deste nível? Mas são pessoas que estão ali. Não foi cumprido. E a questão de fundo agora é exatamente essa. Por que não se cumpriu? Por quê? Porque não se respeitam as instituições. E quem é que não respeita as instituições? A Assembleia da República é maioritariamente da Frelimo. A Frelimo tem poder de obrigar a Assembleia da República, tem poder de obrigar o cumprimento do acordo da Constituição da República, do Conselho Constitucional. Não fez por quê? Porque está preocupada com interesses do partido. É por isso que eu digo e insisto, um dos grandes 75% dos problemas de Moçambique estão ligados ao Partido Frelimo. É o Partido Frelimo o problema deste país. No dia que a Frelimo de facto quiser desbloquear este país, acordar e dizer, reitores nas universidades, deixem as universidades funcionarem como deve ser. Deixem os professores ensinarem os alunos e paguem aquilo que está previsto aos professores. Vai à justiça, vocês a partir de hoje têm liberdade para seguir os casos, ir à Procuradoria-Geral da República. A partir de hoje, até eu, se cometer um crime, não tenham medo. Estou-vos a dizer que este país vai andar. Neste momento, a forma como a gente nomeia são camaradas, para quase todas as instituições, é com base em filiação partidária, não é em base em confiança, não é em base em patriotismo, dizer este indivíduo, eu vejo nele um indivíduo que é capaz de morrer pelo país, não, este é capaz de morrer pelo partido, é esse que eu quero, é este país que estamos a construir. É por isso que uma parte da culpa importante é do Partido Frelimo. Sim, temos responsabilidade como cidadãos, porque temos que resistir, temos que resistir, mas você vai resistir como? O Partido Frelimo que controlam as instituições, a polícia, a justiça, o parlamento, controlam tudo, não tem poder. O poder, a questão aqui é que é o poder. Enquanto nós fingirmos que não entendemos como é que o poder funciona, vamos ficar a achar que a Frelimo não tem nada a ver com isto, que a culpa é daquele cidadão que é obrigado a pagar corrupção para ter o seu processo a andar. Aquele é uma vítima, é verdade que ele podia resistir, mas se ele resistir, ele vai para onde? O cidadão quer pagar para ter acesso fácil às coisas. A polícia encontra no cidadão com cerca de corrupção. Mas por que o indivíduo quer? Mas por que o indivíduo quer pagar? Mas por que o indivíduo quer pagar? Mas por que ele quer pagar? Por causa da burocracia. Porque ele tem valores corroídos. Sim, mas por quê? Porque as instituições. Não foi a Frelimo que corroiu os valores. Foi a Frelimo. Não é a Frelimo que dá instruções às pessoas para se deixarem corromper. Por que não penaliza as pessoas que estão corrompidas? Porque os juízes juízes não também age são diante. Não é por aí. Não é por aí. Eu acho. Não, deixa-me só terminar o ponto. Como é que a gente avança? Eu estou plenamente de acordo que nós precisamos de ter foco. Para mim, a questão de fundo é foco e seriedade. O foco é o que é que nos colocou na situação em que nós estamos, o tal diagnóstico que o professor está a dizer. O que nos colocou aqui? Foi a Constituição da República. Foi a lei eleitoral. O que nos colocou aqui? Enquanto nós não quisermos olhar honesta e sinceramente para o problema que nos levou até aqui, e depois de identificarmos os problemas, vamos às ramificações. É aí onde vamos ver, não, a Constituição da República tem fragilidades, na lei eleitoral tem fragilidades. Vamos corrigir essas fragilidades para dissuadir aquilo que nos colocou aqui. Então, estou de acordo, vamos ter esse debate aberto, honesto, mas não nos cinjamos a um script de que tudo se resume a rever a Constituição, tudo se resume a rever a lei do IVA. Não, o problema de Moçambique se resume à moralidade. As pessoas, como disse o presidente no seu discurso, e estamos a dizer o tempo todo,
Temos que ter vergonha de ser corruptos. Temos que ter vergonha, mas para ter Mas isso vergonha, precisa da escola, precisa antes da escola, professor, antes de ir à escola, Professor, nós estamos em casa. Nós estamos em temos que casa. fechar. O dirigente é meu pai, é minha mãe. Então começa lá, eu continuo a insistir. O exemplo Exato. vem do topo. Samora deu-nos exemplos tivéssemos do boas topo. pessoas lá no topo. Mas é possível Mas não ter, temos. é possível Mas, ter. E professor, como é que a gente pode ter? professor, eu queria É mesmo criar agradecer. um mecanismo, um Queria sistema agradecer a sua que presença. responsabiliza. Queria agradecer mesmo a vossa presença. É certo que o debate não esgota-se por aqui, teremos outras oportunidades para discutir aqui o nosso país. Por isso, queria mais uma vez agradecer a todos e fazer um convite para que possam nos acompanhar ao longo da nossa programação. Boa noite e até a próxima.